quando um juiz interpreta a lei, ele está simplesmente descobrindo o que ela já dizia? Ou ele está, na verdade, criando uma lei nova? Essa pergunta, que parece até simples, está no centro de um dos maiores debates da história do direito. E para a gente entender o que está em jogo aqui, vamos começar com um pequeno quebra-cabeça. Pois é, a resposta parece que depende do que a gente entende por veículo motorizado, né? Só que a lei não define. Se a gente for ler ao pé da letra, a cadeira de rodas seria proibida. Mas se o foco for no propósito da lei, provavelmente ela seria permitida. Então, qual é a interpretação correta? A busca por essa resposta acabou gerando um dos maiores duelos intelectuais do direito moderno. Para a gente entender esse debate a fundo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Por séculos, a teoria jurídica vendia uma ideia que era, olha, muito confortável. A de que, para toda e qualquer pergunta legal, existia uma resposta única, simples e quase mecânica. Essa ideia era do silogismo jurídico. Pensa nisso como uma fórmula matemática, sabe? Se a lei proíbe X e a pessoa fez X, a conclusão de que ela é culpada é inevitável. Não tem espaço para dúvida, não tem espaço para opinião do juiz. Era para ser uma máquina de justiça perfeita. E a promessa por trás dessa visão era muito poderosa. Ela garantia certeza, objetividade, justiça igual para todo mundo. Nesse modelo, o juiz era visto como um mero aplicador da lei, sabe? A boca que só pronuncia as palavras da lei sem nenhum poder de escolha. Uma promessa fantástica, mas que escondia uma falha bem fundamental. Era fundamentalmente falsa. Essa visão mecânica, por mais bonita que pareça, não sobrevive a uma análise um pouco mais atenta. E o problema todo começa com a ferramenta mais básica do direito: as palavras. É que as palavras não são tão precisas quanto essa máquina de justiça exigiria. Pensa só na palavra arma. Um revólver, claramente uma arma. Mas e um canivete? Um taco de beisebol? E veículo? Um carro, óbvio. Mas e um patinete elétrico? A própria linguagem tem essas bordas meio indefinidas, o que torna a aplicação puramente mecânica da lei impossível. E é exatamente aqui que entra o nosso primeiro grande pensador nesse duelo, H.L. Hart. Ele olhou para essa bagunça toda das palavras e propôs um jeito muito mais honesto de entender como o direito funciona de verdade. O Hart introduziu um conceito revolucionário, o de textura aberta. A ideia é simples, mas genial. Toda regra tem um núcleo de certeza, onde a aplicação dela é óbvia para todo mundo. Mas em volta desse núcleo existe uma vasta zona de incerteza, uma penumbra, onde as coisas ficam bem complicadas. Então, voltando para o nosso caso do parque. Um carro é, sem dúvida, um veículo motorizado. Isso é um caso fácil, está bem no núcleo da regra. Mas a cadeira de rodas, ela cai bem no meio da penumbra. É um caso difícil, onde a resposta já não é mais tão óbvia assim. E aqui vem o pulo do gato do Hart. Nesses casos que caem na penumbra, a lei simplesmente se esgotou. Ela não tem mais o que dizer. Não existe uma resposta correta escondida em algum lugar esperando para ser encontrada. O juiz é forçado a fazer uma escolha. Ele tem que pesar valores e, na prática, criar um novo direito para preencher aquela lacuna. Só que essa conclusão de que os juízes criam direito era absolutamente inaceitável para o nosso segundo debatedor, Ronald Dworkin. Ele achava a visão de Hart pessimista demais e propôs uma alternativa, digamos, muito mais otimista. Para o Dworkin, o erro do Hart foi olhar só para a superfície, só para a ponta do iceberg. Ele argumentou que o direito não é só um monte de regras escritas. Por baixo delas, existe toda uma rede de princípios morais que dão sentido ao sistema inteiro. Princípios como ninguém deve se beneficiar do próprio erro ou a lei deve tratar a todos com igualdade. Então, a regra proibido veículos é bem específica, preto no branco. Mas o princípio de acesso igualitário é uma fundação moral muito mais ampla do nosso sistema. E para o Dworkin, é justamente quando as regras ficam ambíguas que esses princípios entram em campo para guiar o juiz. A palavra-chave para o Dworkin é integridade. O que isso quer dizer? Que a decisão de um juiz precisa fazer duas coisas. Primeiro, ela tem que se encaixar com as decisões do passado, quase como se fosse um novo capítulo num romance que já está sendo escrito. E segundo, ela tem que interpretar essa história toda da forma mais justa e moralmente coerente possível. É uma busca por um direito que fala com uma única voz, uma voz íntegra. E essa aqui é a afirmação poderosa do Dworkin. Para ele, o juiz não é livre para escolher o que quiser, como Hart sugeriu. Não mesmo. Ele está vinculado por esses princípios a encontrar a única resposta que melhor se harmoniza com todo o sistema jurídico.
Ele não cria a lei, ele a descobre. Ok, teorias apresentadas. Agora vamos colocar elas à prova, para ver como funcionam na prática. Voltando ao nosso caso inicial, como é que Hart e Dworkin decidiriam a questão da cadeira de rodas no parque? Vamos ver lado a lado como cada um deles abordaria essa situação tão concreta. Para o Hart, a análise é bem direta. A palavra veículo é ambígua no caso da cadeira de rodas, certo? Então, estamos na penumbra. E se estamos na penumbra, não há uma única resposta correta na lei. Simples assim. O juiz tem o poder e o dever de escolher. Ele pode decidir que a inclusão de pessoas com deficiência é mais importante que a regra do parque, ou o contrário, é uma escolha política e uma escolha legítima. Já o Dworkin, por outro lado, seguiria um método bem mais rigoroso. Primeiro, ele ia analisar todas as interpretações possíveis da regra. Depois, ia ver qual delas se encaixa melhor com as decisões do passado. Mas o passo crucial seria o terceiro: testar qual interpretação é mais coerente com os princípios fundamentais do nosso direito, como igualdade e acesso para todos. Para Dworkin, esses princípios não são opcionais, eles são parte da lei, e eles forçariam o juiz a uma única conclusão: permitir a cadeira de rodas é a resposta correta que a integridade do direito exige. E aí, no final das contas, quem ganhou essa briga, Hart ou Dworkin? A verdade é que esse debate nunca foi resolvido. Ele continua a moldar o pensamento jurídico até hoje, porque ele toca em questões fundamentais sobre poder, justiça e a própria natureza do que é o direito. As críticas para os dois lados são bem fortes. Essa ideia de Dworkin de uma única resposta correta, será que ela é realista? Os críticos dizem que seria preciso um conhecimento quase sobre-humano para um juiz encontrar essa resposta. E o que acontece quando os próprios princípios entram em conflito, como liberdade de expressão contra a segurança nacional? Dworkin não dá uma resposta muito clara para isso. E no fim das contas, será que descobrir uma resposta guiada pelos próprios princípios não é só um jeito mais sofisticado de dizer que está criando a lei? Para tentar sair desse impasse, pensadores mais modernos propõem novas saídas. Uma delas é abandonar essa busca pela resposta correta e focar em encontrar a melhor resposta possível para aquele caso, o que é uma abordagem mais pé no chão. Outra foca no processo. A decisão é legítima não porque é correta, mas porque foi alcançada através de um procedimento justo. E uma terceira visão diz que o mais importante não é a resposta final, mas sim a qualidade do argumento, a construção de um raciocínio que seja público e convincente. Então, o ponto crucial aqui é este. O debate entre Hart e Dworkin expõe uma tensão que está no coração de qualquer sistema jurídico. De um lado, a gente precisa de regras claras, estáveis, para que a vida seja previsível. Do outro, a gente quer que a justiça seja feita em cada caso específico, o que às vezes exige um pouco mais de flexibilidade. E isso nos deixa com a pergunta final, a mesma com a qual a gente começou. Quando um juiz decide um caso difícil como o da cadeira de rodas, ele está apenas declarando o que a lei sempre foi? Ou ele está agindo como um legislador, criando ali, naquele momento, uma nova regra? A resposta para essa pergunta define não só o que é o direito, mas também quem tem o poder de moldar a nossa sociedade. E isso é algo sobre o qual, com certeza, vale a pena refletir.